Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Espero que todos vocês estejam bem, se cuidando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, gente? Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 3, a dinâmica impulsiva dos corpos. Vamos lá? Então, semana passada a gente falou um pouquinho no vídeo sobre as grandezas físicas, impulso de uma força e o sistema de quantidade de movimento, tá bom? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a ideia de um sistema mecanicamente isolado, tá bom? Então a gente faz na física uma separação entre sistemas isolados e sistemas não isolados, tá? Como que a gente vai estudar a quantidade de movimento de um corpo? Estudando, separando se eles estão isolados ou não, tá bom? Então, se a gente imaginar que você tem um sistema de corpos. Então, você tem no vídeo passado, eu falei para vocês a composição da quantidade de movimento de um corpo. Agora, a gente pode imaginar que a gente tem mais de um corpo, né? Então, a gente pode ter N corpos, né? Onde esses N corpos vão ter, né, quantidades de movimento. Então, você tem aqui a quantidade de movimento 1, quantidade de movimento 2, 3, até chegar ao valor de N infinitos corpos lá. Tá? Então, o que a gente tem no sistema mecanicamente isolado? A quantidade do movimento do sistema é a soma de cada um deles, né? Então, se eu tenho 10 corpos, esses 10 corpos têm uma quantidade de movimento, a qual o sistema, então, é a soma de todos eles, tá? Aqui embaixo, a gente abriu a quantidade de movimento para um sistema de 4 corpos. Então, você tem o corpo 1, corpo 2, corpo 3, corpo 4. Ou seja, a quantidade de movimento do corpo 1 é a massa vezes a velocidade do corpo 1. Do corpo 2 é a massa vezes a velocidade do corpo 2. Do corpo 3, massa vezes a velocidade do corpo 3. 4, massa vezes a velocidade 4, tá? Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, então a gente tem que considerar se eles estão a direção e o sentido dessas forças aí, tá? No caso de um sistema isolado, a gente vai ter sistemas forças internas e forças externas, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, um ímã e um ferro. A gente sabe que se a gente aproximar o ímã de um ferro, o que vai acontecer entre eles? A gente vai ter uma força de atração, tá? E aí, as forças que agem, né, sobre esse corpo, você tem a força F1 sobre o corpo 1, perdão, a força 2 sobre o corpo 1 e a força 1 sobre o corpo 2, ou seja, a força que o corpo 1 faz no corpo 2 e a força 2 que o corpo faz no 1, tá? A gente tem ali, então, as forças internas e as forças externas, tá? Para um sistema de corpos, as forças internas são todas aquelas que os próprios corpos trocam no sistema, né? E aí, se é um sistema isolado, a somatória das forças internas tem que ser igual a 0, né? Para forças externas, os corpos do sistema trocam forças com o restante do universo, tá? E aí, as forças externas, a somatória delas tem que ser igual à força dos corpos que estão nesse sistema. Então, a somatória das forças vão ser iguais à força de F1 mais a força de F2, certo? E aí, a gente tem algumas características em relação a um sistema mecanicamente isolado, tá? Quais são essas características, né? Quando as resultantes das forças externas for 0, o sistema é mecanicamente isolado, ou seja, isolado de forças externas. Isso acontece quando? Quando não atuam forças externas no sistema, atuam forças externas no sistema, porém a sua resultante é nula. Atuam forças externas, mas a intensidade é desprezível quando comparada com as intensidades das forças internas. O tempo de atuação dessas forças é muito pequeno, ao ponto de se tornar desprezível o produto dessas forças em intervalo de tempo. Então, é um sistema dito mecanicamente isolado, tá? E aí, a gente vai ter do teorema de impulso, que o impulso sobre uma força resultante é igual à variação da quantidade do movimento do sistema no início e do sistema no final, tá? Então, a variação é o final menos inicial. Como a gente tem um sistema
mecanicamente isolado, a quantidade de movimento, a variação da quantidade do movimento é igual a zero, né? E aí, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final, tá? Então, essa expressão matemática diz aqui para nós o quê? Que um sistema mecanicamente isolado, a resultante do impulso sobre esse sistema é igual a zero. Se a gente considerar o teorema do impulso, onde a variação da quantidade do movimento é igual ao impulso, então a variação da quantidade do movimento é igual a zero. Isso sendo igual a zero, vai implicar que a quantidade de movimento do sistema final é igual à quantidade do sistema inicial, tá? Então, isso para um sistema mecanicamente isolado, tá? Um exemplo que a gente tem aqui, então, é a gente considerar dois corpos em repouso sobre uma mesa plana e horizontal, unidos por um fio e com uma corda, tá? Deformada entre eles. Quando você rompe a corda, o que vai acontecer? Vai existir uma força que vai impulsionar os dois corpos no sentido oposto, né? Porque a mola está comprimida, então você vai ter uma força agindo nesse sistema ali. Tá? Então, aqui você vai ter que a quantidade de movimento no sistema no início tem que ser igual à quantidade no sistema no final, tá? Então, nesse momento, antes a gente não tinha os corpos se movimentando, porque eles estavam em repouso. Se eles estavam em repouso, a quantidade de movimento inicial era igual a zero, tá? Aqui, o que vai acontecer, então, é que depois, no final, a massa 1 vai adquirir uma velocidade e a massa 2 vai adquirir outra velocidade, tá? E aí, a soma da quantidade de movimento desses dois corpos tem que ser iguais a zero, porque eles são sistemas mecanicamente isolados, tá? Certo, gente? Para aqui agora, a gente tem colisões, tá? A gente vai ter alguns tipos de colisões nesse sistema. Primeiro sistema que a gente pode imaginar é que você tem duas esferas, ou dois corpos, de mesma massa. Os dois estão se movimentando horizontalmente, né, com velocidade VA e VB, respectivamente, tá? Então, eles estão colidindo. Eles vão colidir porque eles estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Então, inicialmente, após as duas colisões, eles vão ter uma velocidade depois da colisão de A e uma velocidade depois da colisão de B, tá? Estudando essa colisão através da quantidade de movimento, a gente vai ter o quê? Que antes o corpo A tinha uma velocidade e o corpo B tinha uma velocidade. Então, a gente pode ter a quantidade de movimento no início, sendo a quantidade de A mais a quantidade de B, tá? Depois do choque, a gente vai ter a mesma situação, só que agora o corpo A vai ter uma velocidade diferente da inicial e B também vai ter uma quantidade de velocidade diferente da inicial, que a gente vai colocar ali como se fosse linha para marcar essa ideia depois da colisão, tá? E aí vai implicar no quê? Que se é um sistema isolado, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Ou seja, a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B tem que ser igual antes, né? Tem que ser igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B depois, tá? Então, essa igualdade aqui surge justamente por causa dessa relação que é uma colisão frontal, tá bom? Na mesma direção, mesmo sentido, certo? O que acontece com a energia cinética do sistema isolado, tá? Então, imediatamente após a colisão, a energia do sistema vai ser o quê? Antes, né? Vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Assim como do corpo B vai ser a massa de B vezes a velocidade de B ao quadrado divididos por 2. Essa aqui é a soma da energia cinética do sistema. Então, eu tenho uma energia cinética de A e uma energia cinética de B, tá? Depois da colisão deles, a gente vai ter a mesma coisa, a energia cinética de A e uma energia cinética de B. A diferença agora é que A está com uma velocidade diferente da inicial e B também vai estar, muito provavelmente, com uma velocidade diferente da velocidade inicial que ele se encontra. Então, linha ali, tá? Como é um sistema
que eles estão em colisão frontal, o que vai acontecer? A energia cinética do sistema depois tem que ser menor ou igual a que você teve antes da colisão, tá? Você nunca vai ter uma energia cinética depois maior do que a inicial, né? Não existe isso, tá? E aí a gente faz uma separação de tipos de colisões. Quais são os tipos de colisões? O primeiro tipo de colisão que a gente tem é o que a gente chama de colisão perfeitamente elástica, tá? Então, uma colisão perfeitamente elástica vai dizer para nós o quê? Perfeitamente elástica. Após ocorrer a colisão, os corpos seguem separados. Ou seja, a velocidade de A depois da colisão é diferente da velocidade de B depois da colisão. Tá? E aí, um sistema com uma colisão perfeitamente elástica, não há perda de energia no sistema. Ou seja, a energia cinética inicial tem que ser igual à energia cinética depois do sistema. Então, a gente tem que guardar essa informação. Uma colisão perfeitamente elástica, os dois corpos saem separados, ou seja, a velocidade deles é diferente e a energia é conservada. A energia cinética antes tem que ser igual à energia cinética depois, tá bom? Outro tipo de colisão que a gente tem é a parcialmente elástica, tá bom? O que acontece numa situação parcialmente elástica? Novamente, os corpos saem separados. Novamente, a velocidade de A depois da colisão é diferente da de B, certo? Só que agora há uma perda de energia, ou seja, a energia cinética do sistema não se mantém. Ou seja, a energia cinética depois da colisão é menor do que a energia cinética antes da colisão, tá? Então, perfeitamente elástico, os corpos saem separados e a energia do sistema se mantém. Parcialmente elástica, a velocidade deles diferente depois da colisão e a energia não é conservada, você tem uma perda de energia, tá? Aqui coloca-se, né, que é uma situação mais comum na colisão entre dois corpos e que não ocorre em nenhuma particularidade, certo? O último tipo de colisão que a gente tem é o que a gente chama de colisão inelástica, tá? Nessa situação, os dois corpos, eles seguem juntos, ou seja, a velocidade de A e a velocidade de B é igual, tá? Depois da colisão, e aí também há uma perda de energia, tá? A energia cinética depois é menor do que a energia cinética antes, tá? Nessas situações, são as colisões geralmente que acontecem no dia a dia, as colisões traseiras entre veículos, tá? Que imediatamente após a colisão, o veículo de trás arrasta o veículo da frente, tá bom? Então, esse é um tipo de colisões que a gente tem ali, tá? Uma outra forma, além, né, que a gente pode estabelecer o tipo de colisões que a gente tem, é estudando o coeficiente de restituição, tá? O coeficiente de restituição está relacionado com as velocidades, tá? Então, antes do choque, os corpos A e B se aproximam com velocidades aparentes, ou seja, velocidades relativas de aproximação. Então, por isso, AP. Tá? Então, antes do choque, você tem a massa A com a velocidade a massa B com a velocidade B. Tá? O que vai acontecer? Pelo fato deles estarem na mesma direção, mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles vai ser o quê? A velocidade de A menos a velocidade de B. Tá? E aí, após a colisão, o que acontece num sistema de colisões, né? Você vai ter que eles estão se aproximando, tá? Mas agora, o que vai acontecer depois do choque? O corpo A continua na sua direção e no seu sentido, mas o corpo B continua na mesma direção, só que sentido oposto. Então, agora a velocidade de afastamento e não de aproximação, né? Porque estamos considerando depois da colisão, você vai ter que a velocidade final de B vai ser menos a velocidade de A, porque eles estão na mesma direção,
porém em sentidos opostos, mesmo sentido além, tá bom? E aí, o coeficiente de restituição nesse tipo de choque, nesse tipo de colisão, é a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, ou seja, a velocidade de B depois da colisão menos a velocidade de A depois da colisão por a velocidade de A menos a velocidade de B, tá? E aí, como classificar as colisões conforme o coeficiente de restituição? Se esse valor E for igual a 1, a gente tem um sistema chamado de colisão perfeitamente elástica, tá? Então, se o coeficiente de restituição é 1, a gente tem que é uma colisão perfeitamente elástica, onde as velocidades relativas de aproximação e de afastamento são iguais, tá? E aí você tem uma conservação da energia, a energia cinética é constante, tá? Um sistema parcialmente elástico, você tem, né, o coeficiente de atrito entre 0 e 1, ou seja, o coeficiente de restituição, o E, é maior do que 0, menor do que 1. Ou seja, a velocidade de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação. Então, você tem que a energia do sistema cinética diminui, certo? E aí, um terceiro tipo que a gente tinha visto lá, que é o sistema de colisão inelástica, o coeficiente de atrito é 0, ou seja, a velocidade de afastamento é 0, e aí você tem a conservação da energia não existindo. A energia se diminui lá, tá? Então, esses são os sistemas que a gente tem aí de colisões, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Nessa segunda parte do capítulo, a gente tem que entender o que é um sistema isolado, né? Ou seja, vai ter forças internas, né? Que não vão interagir com o sistema externo, o universo, tá? E aí, os tipos de colisões. Colisões elásticas, colisões parcialmente elásticas, colisões inelásticas. Duas maneiras de analisar elas. Ou pelo coeficiente de atrito, pelo coeficiente de restituição, ou pela relação além da velocidade de aproximação ou de afastamento. Certo, gente? Então, para esse vídeo, é o que a gente tinha guardado para vocês. Espero que vocês tenham uma excelente semana na presença de Deus e nós nos vemos lá na aula de videoconferência. Grande abraço e até a próxima, gente!